pergunta, e hoje o tema aqui da nossa mensagem de hoje é: do que Noé abriu mão para fazer a vontade de Deus? O tema da mensagem de hoje é esse: do que Noé abriu mão para fazer a vontade de Deus? Por quê? Porque hoje nós vemos aí as novas gerações. Ah, pastor, por que falar de novas gerações? Porque as gerações antigas já estão estabelecidas. As gerações antigas já têm esse padrão, esse sistema que eles seguem, né? Ou que nós seguimos. Me considero já uma geração antiga, porque depois de mim já tem umas 3 ou mais, né? Acho que mais. Antigamente era a cada 20, 30 anos. Agora, 4, 5 anos já está tendo uma geração nova. Deve ter mais umas 3 ou 4 gerações aí depois de mim. E a nova geração, ou a geração em que nós estamos vivendo, que está aí mais no auge, vamos dizer assim, é uma geração em que quer servir a Deus sem abrir mão de nada. Eu quero ter os dois, eu quero ter tudo que eu quero e quero ter Deus. Para que eu preciso abrir mão de alguma coisa para servir a Deus? E vai de encontro àquilo que o pastor Júnior falou. Ah, para que eu vou abrir mão, por exemplo, do meu tempo para ir orar? A salvação já foi conquistada lá na cruz. Eu não preciso fazer mais nada para conquistar a minha salvação. Porque às vezes a pessoa acha que o crer é fácil. A Bíblia fala que se você crer que Jesus é o unigênito Filho de Deus, você vai ser salvo. É isso. Mas e crer? Como que eu faço para crer? Como que faz? Eu preciso ter fé. E para ter fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem através da meditação na palavra. A fé vem através da busca, através do conhecimento. E aí o pastor Júnior falou sobre oração, na hora que ele estava falando, eu lembrei, ele tem um livro. Se você ainda não leu, procura ele, compra esse livro e vai ler esse livro. Fala sobre oração. É o mínimo que você tem que buscar, aprender, conhecer, saber. Então hoje nós estamos nessa crise existencial, ou nessa crise geracional, que eu quero servir a Deus, mas não quero abrir mão de nada. Eu não preciso fazer nada. Jesus já morreu na cruz por mim. Eu não preciso fazer mais nada pela minha salvação. A salvação não vai vir pelo aquilo que você faz. Mas quem é salvo, quem tem certeza da sua salvação, sabe que tem que fazer alguma coisa. Não adianta, eu vou ser salvo, não vou orar, não vou ler a Bíblia, não vou buscar a Deus. Como que você está aí demonstrando o que você aceitou Ele como o Salvador? Porque quando você aceita Jesus como seu Salvador, você está declarando que Ele é o seu Rei e o seu Senhor. A partir desse momento, você está sobre o senhorio desse Deus. Você está sobre a lei desse Deus. E aí eu não quero obedecer à lei desse Deus. Então eu não quero fazer parte do reino dele. Se eu não quero obedecer ele, se eu não quero seguir as leis dele, para que eu vou obedecê-lo? Agora, se eu aceitei a Jesus e quero servir, quero que ele seja o meu rei, o meu senhor, eu tenho que passar a obedecê-lo, a seguir a vontade dele. Então, existe uma crise muito grande, que é uma geração que quer servir a Deus sem abrir mão de nada. Não tem jeito. Aí você vai ter que servir outro Deus, porque o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, tem que abrir mão. Pode olhar todas as histórias da Bíblia, acha uma que alguém não abriu mão de nada para servir a Deus ou para seguir a vontade de Deus. O pastor Júnior falou de Moisés. E aí? Moisés abriu mão lá do palácio, onde ele era criado como filho do faraó. Abriu mão de tudo aquilo para poder servir a Deus. Para poder estar junto com o seu povo. Abriu mão da sua esposa e dos seus filhos, porque depois o sogro dele vai encontrar ele levando os filhos dele. Quem mais? Noé, que nós vamos falar aqui daqui a pouco. Do que Noé abriu mão para servir a Deus. Abraão, Davi, Salomão, todo mundo. Todos eles. Cada um
tem um momento que tem que abrir mão de alguma coisa. Salomão é um exemplo de um momento que ele não abriu mão também de alguma coisa. Ele não abriu mão de adorar os deuses que as suas esposas ali trouxeram. E aí, você viu o desastre que foi da frente ali, das gerações dele para frente. Então tem essa crise aí geracional. Tem aqui o exemplo de Noé, um exemplo do que ele fez. Ele não foi apenas um sobrevivente, ele foi o homem que pagou um preço, o preço da renúncia. Ele renunciou muitas coisas para estar onde ele estava. Porque hoje nós temos um tema aí de que nós vamos andar sobre as águas. Mas para andar sobre as águas, teve que se construir uma arca. Para construir uma arca, teve que ter renúncia, teve que ter processo, teve que ter tempo, teve que ter investimento naquilo. E aí volta lá para o tema da mensagem. Do que Noé abriu mão para fazer a vontade de Deus? Então hoje nós vamos aprender com Noé do que ele abriu mão para que nós também possamos acompanhar e segui-lo. Aprender com ele e fazer também da mesma forma que ele fez. E aí eu te pergunto, para a gente poder ler uma parte aqui do texto do dilúvio, eu pergunto para você, do que você está disposto a abrir mão? Ou o que você está disposto a deixar para trás para que a sua casa entre na arca? O que você está disposto a abrir mão, ou o que você está disposto a deixar para trás para que você, a sua casa, a sua família entrem ou façam parte da arca? Porque você sabe que Noé não entrou sozinho, entrou ele, a esposa, os filhos, as noras. Entrou a família toda. E Deus não quer salvar só você, Deus quer salvar você e a sua família. Aí eu te pergunto, do que você está disposto a abrir mão para que você e sua família possam entrar na arca? Gênesis capítulo 6, vou ler aqui do verso 13 em diante, para nós termos aí uma base para a nossa estrutura. Então, Gênesis 6,13. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa, tu farás de caniços e calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás. Para o comprimento da arca, 300 côvados, para a sua largura, 50 côvados, para a sua altura, 30 côvados. Farás um teto para a arca e o rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo que há sobre a face da terra deve perecer. Mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua esposa, mulheres, seus filhos, contigo. De tudo que vive, de tudo o que é carne, farás entrar na arca, 2 de cada espécie, macho, fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie das aves, de cada espécie de animais, cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal para os conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isto servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Interessante aqui, né? No verso 17, Deus explica qual é a parte dele, né? Da minha parte mandarei o dilúvio. Então, a parte dele era essa. E o resto? O resto é com Noé. Acabou. Da parte dele é o dilúvio. Então, o que a gente tem que fazer? A parte dele ele vai fazer. Pode deixar que o dilúvio Deus vai mandar, fica tranquilo.
Agora a sua parte, a minha parte é nós fazermos o barco. Né? Como que foi feito o barco? E às vezes a gente lê alguns versículos e às vezes a gente lê como se fosse um livro, né, de historinha. Pá, 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 passou e acabou. Tá. Agora imagina, ele vai ter que cortar a madeira, ele vai ter que betumar ela por dentro e por fora. Vamos trazer para o nosso dia de hoje um baldinho de tinta. Quantos baldinhos de tinta que precisou para ele passar essa tinta, esse betume, esse piche por dentro e por fora? Da onde ele tirou esse piche? Porque a gente já, né, acha que já estava tudo ali dentro, ele só foi pegando e passando. Ele teve que buscar isso em algum lugar, ele teve que tirar isso de algum lugar. Da onde ele tirou? E essa caminhada, e essa movimentação? Ah, mas tinha muita gente naquela época. Mas quem ajudou ele? Sendo que ninguém acreditava no que ele estava falando. Porque se alguém acreditasse, tinha entrado na arca também com ele. Você acha que alguém ia ajudar ele a construir a arca e depois no final ia falar, ah, se vira aí, não vou... Não, se ajudou, vai estar lá com ele no final, vai entrar na arca também. E aí, do que Noé teve que abrir mão para que a arca fosse construída? Pense em toda a construção. O que mais que Noé fez nos anos em que ele estava construindo a arca? Alguns historiadores contabilizam aí 120 anos por causa daquela fala, né, de ter ali 120 anos. Né, cada teólogo aí tem uma visão sobre isso, mas independente se foi 20, 30, 50, 100 anos, o que ele fez, né, ou o que ele abriu mão durante esses anos para construir a arca? Quantos anos? Às vezes a gente não consegue abrir mão de um dia da nossa vida. Noé abriu mão de anos da vida dele para construir aquilo. E às vezes, um pedacinho do nosso dia a gente não consegue abrir mão. Cantava-se, né, aquele hino, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Aí eu falei assim, será mesmo que a gente está abrindo mão mesmo de sonhos, planos, para fazer ou servir a vontade de Deus? Bom, Noé abriu mão da sua reputação. Por que nós podemos falar que Noé abriu mão da sua reputação? Porque ali era um contexto que todo mundo estava fazendo ali N coisas, e Noé, de repente, num lugar que não tinha nada a ver com mar, com rio, com um lago, começa a construir um barco. Imagina, a gente pega aqui, ó, vamos falar aqui da Praça do Canhão, né? A gente começa a construir um barco ali. E aí? Os outros passam, esse cara é louco, tá maluco. Se fosse lá na Francis Junqueira, né? Ainda daria para, numa inundaçãozinha, a gente navegar. Mas aqui, como é que faz? Que loucura. Para que construir um barco? Como que funciona isso? Então Noé, ele não se importou com isso. Ele passou por ridículo lá no meio de todo mundo. Ele não estava nem aí com isso. Noé não se importou se as pessoas iam achar que ele era um louco, ia achar que ele era maluco, ia achar que ele estava, né, perdido. Esse cara não está na normalidade, no mental dele comum. Vamos ter que internar. Não se preocupou com isso. Então Noé constrói um navio gigante numa terra seca e prega a justiça. E como que as pessoas recebem isso? Como que as pessoas veem isso? Vamos ler aqui, ó, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, principalmente, para você ouvir aí o que a Bíblia fala, ou o que Pedro fala aqui sobre Noé. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio, entretanto, preservou Noé, que era o proclamador da justiça.
e mais 7 pessoas. Então Noé era um pregador da justiça e ele foi preservado. Deus escolheu Noé para que fosse o pregador da justiça, para que fosse a pessoa a ser salva. E aí às vezes a gente pensa assim, mas Deus escolheu Noé, Deus é injusto. Por que não escolheu outro? Escolheu Noé. Por que não escolheu outro? Por que Deus não chamou outras pessoas? E aí eu te pergunto, será que outras pessoas também não foram chamadas? Que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que eu entendo com isso? Eu entendo que a salvação ela é para todos, o chamado é para todos. Mas Deus só vai escolher, Deus só vai dar o que Ele tem que dar para aqueles que se dispuserem a aceitarem o seu chamado. Então eu sou chamado, mas eu não respondo de forma afirmativa para Deus. Como é que Ele vai me escolher para aquele propósito, para aquela situação, para aquela questão? Como é que Deus vai me escolher para ser ali o Noé, fazer a arca, se eu não me dispus àquilo? Eu não me habilitei ao chamado. Quando Deus chamou, eu fiquei fingindo que não era comigo. Né? Igual quando a gente é adolescente, está dentro do ônibus, senta na vaga de idoso, aí entra o idoso, né? Aí o adolescente encosta assim e finge que está dormindo. Não é comigo. Não é comigo. Estou sabendo de nada. Aí finge que está dormindo. Aí Deus te chama. Deus quer que você seja o Noé desse tempo. Aí você faz o quê? Não, deve ser comigo não. O pastor Júnior falou aí, eu acho que era Parmandiana, viu? Não, o pastor Júnior citou o nome da Laura, então era só para ela, não é para mim não. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Ele falou lá, foi para todo mundo, menos para mim. Aí fica igual a irmãzinha, né? O pastor pregando, a irmãzinha, nossa, pastor, hoje foi pro fulano. Aí no outro dia, nossa, pastor, hoje foi pro ciclano. Aí um dia só a irmãzinha na igreja, o pastor falou, hoje eu quero ver. Hein? Pregou tudo aquilo que Deus mandou. Acabou o culto, ela, nossa, pastor, que mensagem boa, hein? Pena que o fulano não veio, né? Nunca é para ela, sempre para os outros. Noé constrói um barco gigante numa terra seca. Aí, para obedecer a Deus, Noé teve que abrir mão de muitas coisas. Por exemplo, você acha que Noé era respeitado por aquela geração naquele tempo? Quando ele passava no meio das pessoas, o que as pessoas será que falavam? Olha, lá vai esse louco carregando essa latinha de piche de novo. Não cansa, não? Todo dia cedo esse cara passa aqui. Nossa, lá vai o velho louco do barcão. Olha lá, tá minando toda a floresta, tá destruindo, acabando com a floresta. Olha que louco. Nossa, acabando com o piche. Lá vem o velho louco. Imagina. Né? Hoje tem a história aí do... Hoje não, nem sei se tem, acho que não tem mais. É o velho do saco, né? Vai te pegar, não sei o quê. Aí imagina Noé passando. Aí os outros lá. Ó o velho louco. Ô louco, ô Zé Louquinho. Né? Imagina como que era a zombaria na hora que Noé passava. Ele abriu mão do respeito daquela geração. Hoje não, tem que ter um carrão. Aí a pessoa vai lá, vendeu o carro e doou para a igreja comprar um terreno. Ixi, que maluco, velho. Doou o carro para comprar terreno da igreja. Esse cara é louco, tem problema e não sei o quê. Então ele renunciou à vida dele. Ele renunciou à reputação dele. Ele passava, as pessoas, zombavam dele. Trocou ali os aplausos dos homens pela aprovação de Deus. E aí? De novo, a pergunta do tema. Do que Noé abriu mão para fazer a vontade de Deus? Aqui podemos dizer que ele abriu mão de aplausos de homens para ter um selo de aprovado por Deus. E aí, será que nós estamos fazendo isso?
Será que nós estamos servindo a Deus de forma correta ou estamos com medo de ser cancelado na internet? Ah, isso eu não posso falar não, porque eu vou ser cancelado. Ah, se eu fizer isso na internet, as pessoas não vão me aceitar. Ah, se eu disser que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, a geração não vai. Se eu disser que eu tenho que abrir mão disso, aí eu não vou fazer sucesso na internet. Se eu disser que eu tenho que abrir mão daquilo, se eu disser que eu tenho que orar, não vou ganhar like. Né? Teve uma pregadora mirim aí que falou isso, né? Ah, por que você publica essas coisas? Não, porque é isso que viraliza. Por que você não publica essas besteiras que você fala aí? É porque é isso que viraliza. Então, que não viralize, né? Que não viralize. Não tem problema. Não tem problema. Importante não é viralizar. Até porque esse negócio de viralizar é esquisito, né? Esse negócio de viral aí já... Vírus, né? Lembra a gente de uma doença, né? Então, não sei se isso é bom. Às vezes a gente não está servindo a Deus com medo de ser cancelado, medo de ser zoado, né? Os jovens. Ai, não pode ter relação sexual antes do casamento. Ai, não posso falar isso não, minha geração é relacionamento aberto. Tem que experimentar para depois casar. Ai, tem que isso, tem que aquilo, tem que... Mas o que a Bíblia diz? Ai, não, tem que beijar todo mundo mesmo. Sei o quê. Mas o que a palavra ensina? A vaidade social do ser humano atrapalha o relacionamento dele com Deus. Se você quer a glória de Deus, tem que abrir mão da vaidade social. Não tem como ter os dois. Ou é um, ou é o outro. E aí, qual que você quer? Ai, quero ser famosinho na internet. Tá bom, cada um escolhe o que quer. É isso que você quer? Ah, mas se eu for famoso, seguindo o propósito e a vontade de Deus? Amém. Amém. Sem problema. Se você quer a glória de Deus, tem que abrir mão da vaidade social. Não tem como ser aceito por todos. Jesus não foi aceito nem pelos religiosos, nem pelos religiosos. Jesus foi rejeitado e você aí com medo de ser rejeitado? Está seguindo a pessoa errada. Ai, se eu falar isso lá no serviço, vão me mandar embora. Que mande. Que mande. Não tem problema. Ah, mas se eu fizer isso lá na escola, o professor vai me dar nota baixa. Aqui dê a nota baixa. Tá bom. Recupera em outra matéria. Recupera, faz um trabalho extra de recuperação. Noé, então vamos lá, ó, para você não se perder aí. Noé abriu mão da sua reputação, né, que é o ponto 1. Agora, Noé abriu mão... Ah, não, esse aqui não vai dar certo, não. Melhor não, vamos pular esse tópico. Noé abriu mão do seu conforto e tempo. Noé abriu mão do seu conforto e tempo. Lembra que eu falei dele carregando piche? Imagina quantos baldinhos de piche foram. Quantas árvores derrubadas. Qual foi o maior desmatamento que teve no mundo? Foi a época da Arca de Noé. A arca tinha 135 metros de comprimento. Não tinha máquina. Não tinha serra elétrica. Não tinha energia, né? Não tinha serra elétrica. Não tinha guincho. Não tinha motosserra. Você vê lá na internet lá. 2 minutos, aquele gigante daquela árvore. Tombou. Aí vem, tira ali, ó, passa na máquina, já sai as chapas retinhas assim. Fala, nossa, um negócio desse pregando um do lado do outro, rapidinho faz a arca. E na mão? Quantas machadadas para derrubar uma árvore? Ou
a serra, né? Chama o filho, puxa lá, pega aquele serrotão que vai um de cada lado aqui, ó. Quantos reco-reco fez para poder serrar uma árvore? Quantos balde de piche ele teve que carregar? Vamos aqui, ó, Gênesis 6, vamos ver aqui o 14 e o 15. Faze uma arca de madeira resinosa, tu farás de caniços e calafetará com betume por dentro e por fora. Comprimento da arca, 300 côvados, largura, 150 côvados e altura, 30 côvados. Betuma por dentro e por fora. Quantos quilos de betume foi? Quantos dias carregando aquele negócio? Vai lá, enche, volta, prega as madeiras, passa o betume por dentro, passa o betume por fora. E aí? Você já tinha olhado, observado quanto tempo, quantos processos tiveram para a construção da arca? Já tinha analisado e pensado quanto sacrifício houve da parte de Noé para que a arca fosse construída, para que ele tivesse a família dele guardada dentro da arca? Quanta coisa Noé fazia ou fez, abriu mão para que a arca pudesse ser construída. Ah, mas não tinha muito o que fazer. Vamos lá em Mateus, capítulo 24. Você vai ver o que a geração dele estava fazendo. Se não tivesse mais nada o que fazer, teria mais gente ajudando Noé. Ah, nós não tem nada para fazer mesmo, vamos todo mundo focar no que Noé está fazendo lá. Vamos ajudar ele lá. Não tem mais nada para fazer nessa terra. Mateus 24, 38. Por quê? Nos dias que antecederam o dilúvio, ou seja, enquanto Noé estava construindo a arca, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, enquanto Noé sacrificava a sua vida, sacrificava a sua família, sacrificava a sua casa, a galera estava curtindo. Só festa, o bem bom. Ah, então eu vou curtir, né? Vamos fazer uma festa, vamos aproveitar. A vida hoje é tão boa, imagina, na época de Noé devia ser um pouco mais sem graça. Não tinha um videogame, né? Não tinha Netflix, não tinha uns cortes, né, de carne como temos hoje. Não tinha o bife ancho. Não dava para fazer um churrasquinho tão gostoso igual. Não tinha quanto tempero tem hoje. Não tinha uma churrasqueira que gira sozinha. Não tinha o clube, né? Não tinha piscina. Não tinha águas termais. Queijinho, coalho rodando na churrasqueira. Não tinha graça. Hoje nós temos muita coisa também. Podemos ficar curtindo a nossa vida se a gente quiser. Mas se eu quero viver algo extraordinário de Deus, se eu quero andar sobre as águas durante a tempestade, se eu quero passear durante a tempestade sobre as águas tranquilamente, guardado em Deus, eu tenho que abrir mão de coisas. Não tem jeito. Todos estavam focados no prazer e Noé estava focado no propósito. Perdeu. Vou pôr no status para o meu nome. Ela está querendo roubar minha...
Todos estavam focados no prazer, enquanto Noé estava focado no propósito. E hoje, a pergunta: você está focado no quê? No prazer ou no propósito? O pastor Júnior falou, tem muita gente que nem sabe o seu propósito. Agora, eu penso aqui, né? Se você não sabe qual é o seu propósito, como é que você está focado no seu propósito? Está focado no propósito ou no prazer? Imagina, gente, era o mundo inteiro contra Noé. O mundo inteiro batendo palma num ritmo só. E Noé batendo palma no outro ritmo diferente. Quem que era o errado? Olhando a olho humano, era Noé errado. Ô Noé, você tá maluco, cara. Tá todo mundo casando, todo mundo, né, dando em casamento, aí aquele prazer, aquela alegria. Todo mundo focado no prazer. Para que você vai querer ficar focado no propósito? Porque, gente, o versículo 17 que eu li, ele destaca Deus falando que ia fazer a parte dele. Então Deus não desceu para ajudar Noé a construir a arca. Deus não desceu para movimentar a madeira. Deus não desceu para cortar uma árvore. Deus não mandou um anjo para ir lá passar piche, não. Foi Noé que teve que fazer. Mas está todo mundo focado no prazer. E Noé focado no propósito. E hoje, você está focado em quê? No seu prazer ou no propósito? É difícil abrir mão do prazer da vida. Coisa boa nessa vida, churrasquinho, gente, isso é coisa boa demais. Esses dias, estava conversando com meu pai falou assim, nossa, que dia que nós vamos poder ir lá na churrascaria comer uma carninha? Tá ansioso. Então, para você saber, servir a Deus custa tempo e energia. Aí, uma frase que acho que vocês vão gostar é assim, ó. Se o seu serviço a Deus não te custa nada, então ele não vale nada. Essa foi boa. Se o seu serviço a Deus não te custa nada, ele não vale nada. E aí, quanto está custando o seu serviço a Deus? Ah, pastor, tá custando eu acordar cedo todo domingo e vir aqui. Para algumas pessoas, isso é um custo muito alto. Para outros, é bem tranquilo. Não custa nada. Quem trabalhou hoje? Pastor Júnior ou o David, que trabalhou madrugada? Você? O David hoje está custando muito estar aqui agora. Trabalhando desde as 7 da manhã de ontem. Das 7 da noite de ontem. Trabalhou até as 7 da manhã de hoje. Imagina o quanto que ele não está cansado. Mas para alguns, dormiu ontem às 10 da noite, 9 da noite, acordou hoje tranquilão. Dormiu ontem a tarde inteira, não precisou nem limpar uma casa. Tem gente que não precisou. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Se você não precisar limpar a casa, é glória, irmão. É glória. Se tiver o sábado inteiro para descansar, é glória, não é pecado, não. Mas se o seu serviço a Deus não está custando nada, não está valendo nada. Davi sabia muito bem disso. E aí ele vai fazer uma oferta, ele fala, não vou fazer uma oferta a Deus que não me custe nada. Se eu não me engano, é na passagem de Araúna, que Araúna fala, não, pode pegar aí o que você quiser, rei. Pode. Não, eu vou pagar, eu quero pagar, porque eu não vou dar para Deus alguma coisa que não me custa nada. Por quê? Porque se não me custa nada, não vale nada. É simples assim. Dar o que sobra é fácil, todo mundo dá. Ah, está sobrando comida, vamos dar comida então para lá. Ah, está sobrando uma roupa aqui, vamos dar essa roupa aqui. Agora, tira do teu corpo para oferecer para alguém. Não é abrir mão do descanso, dos prazeres, do que a sua geração ali fazia, para cumprir o seu propósito. Ou o propósito de Deus para ele. O propósito de vida que ele tinha em Deus.
Então vamos lá, para você não se perder, vamos voltar aqui, revisão dos tópicos. Primeiro tópico não é abrir mão da sua reputação. Foi ali o ridículo da rodada. E às vezes a gente não quer evangelizar com vergonha, né? E Noé ficou evangelizando anos e anos. Imagina o povo olhando. E Noé, cadê a chuva, hein? Você é um fanfarrão, hein, Noé? Imagina? Enfim. Noé abriu mão da sua reputação. Noé abriu mão do seu conforto e tempo, ou seja, dos prazeres, da vida ali que tinha, de tudo que a vida oferecia, de prazer, de alegria. Ele abriu mão de tudo. Tudo. E agora Noé abriu mão do estilo de vida da sua geração. Estilo de vida da geração. Qual que é o estilo de vida da geração atual? Qual é o estilo de vida da sua geração? Ah, todo mundo vai para o clube. Ah, todo mundo usa saia curta. Esses dias nós fomos comprar uma roupinha parradaça. Que caos, gente. Que caos. Um caos total. Falei para minha esposa, falei assim, vamos comprar uma calça, aí a gente corta, faz a barra e dá uma bermuda para ela. Porque, gente, um caos. Eu falei, vamos ter que abrir uma grife para poder atender a necessidade do cristão. Porque o short fica a bunda de fora, imagina. Para criança mesmo, parradaça. Não acha. Não acha. Um caos para comprar saia, esquece, não existe. Eu falei, filha, se achar uma pertinho do joelho assim já tá bom, né? Não acha. Não acha, gente do céu, um caos. E aí? Aí eu vou, não, minha filha pode andar mostrando ela toda, não tem problema. Todas as meninas fazem isso. O mundo todo é assim hoje. Que se lasque o mundo todo. Eu não sou o mundo todo. Já dizia minha mãe. Você não é todo mundo. Já dizia minha mãe. Não é. Você não é todo mundo. E aí? Eu vou aceitar porque não tem outra opção. Vamos inventar. Se precisar, a gente começa a costurar. Cria uma grife. Arruma. Vamos fabricar roupa. Não tem problema. Vai fabricar. Agora eu vou aceitar, usar, porque o mundo está impondo isso para mim. Se não tiver opção, compra a burca. Né? Compra. Agora tem Temu, Shein, Shopee. Bora. Vamos nessa. Manda crente abrir grife, né? Mas não é, por quê? Porque não vende. Por isso que não fabrica. Porque não tem gente interessada. Por quê? Porque mesmo quem era para ser diferente não está querendo ser diferente. Por quê? Porque para ser diferente tem que abrir mão do estilo de vida da geração que a gente está vivendo. E eu não quero ser diferente, eu quero ser igual a todo mundo. Porque eu acho que, não, porque Deus é amor, Deus é paz, alegria. Deus aceita a gente do jeito que a gente é. Deus aceita a gente do jeito que a gente é. Quer a gente do jeito que a gente quer. É paz e amor, alegria. Deus aceita a gente do que a gente é? Aceita. Mas Ele quer que a gente permaneça do jeito que a gente é? Ele fala, vinde a mim. Todos estão cansados, sobrecarregados, eu vou te aliviar. Só que, pegue a sua cruz e siga-me. É isso aí. Tem que ter uma mudança. Nós vamos falar sobre o batismo, a aula do batismo. Vem terça-feira que você vai ver. Vai falar sobre a mudança que tem que ter. Tem que ter uma mudança de vida, metanoia, mudança de mente. Quem roubava não rouba mais. Quem traficava não trafica mais. Quem matava não mata mais. Vai mudando. Muda. Não pode se conformar com a geração. Lá em Gênesis 6:11, Deus fala que a terra estava corrompida. E o que era mais fácil? Era mais fácil seguir o fluxo. O rio está passando aqui. Tenta desviar. Vai dar trabalho.
Você vai ter que pôr um negócio para fechar, vai ter que fazer o buraco para vir aqui, ó, para poder trazer aquela água para ela passar, tem que pôr um apoio, vai ter que vir abrir na vala. Mudar o curso não é fácil. E reto é fácil, só soltar, né? Deixa a vida me levar. Vambora. Que der, deu. Não pode. Não é assim que funciona. Não é abrir mão disso. A terra estava toda corrompida. Era mais fácil seguir o fluxo. E a Bíblia diz que Noé era a única exceção do seu ecossistema. Estava todo mundo corrompido. Noé era diferente. Noé era diferente. Ele abriu mão de ser igual a todo mundo. Ele aceitou a solidão. Isso é difícil, irmãos. Porque você, às vezes, não vai achar gente que tem o mesmo pensamento que você. Hoje um pouco mais. Hoje é um pouco mais fácil de você achar pessoas que estão engajadas no propósito. Mas na época de Noé era só ele. Mas pelo menos não está sozinho, né? Agora Noé, imagina. E os filhos de Noé, será que não ficaram com dúvidas? Todo mundo seguindo, todo mundo bagunçando, todo mundo seguindo um fluxo. E aí Noé falava, não filho, vamos hoje, você vai ajudar o pai. Vamos comigo lá para a floresta, derrubar umas árvores. Vai buscar uns piches lá enquanto eu vou com o seu irmão serrar uma árvore. Aí eles passam com o baldinho de piche. Eu estou imaginando, irmãos, porque a história não conta essa parte. Mas eu estou imaginando, aí eles passando, os amigos. E aí, você não vai brincar hoje? Você não vai curtir hoje? Você não vai para a festa hoje? Você não vai tomar uma hoje? Você não vai paquerar hoje? Aí todo mundo com um monte de mulher. E os filhos de Noé? Com uma. E Noé? Com uma. A Bíblia fala que tinha um monte de mulher. Os caras tinham um monte de mulher. E Noé? Tinha uma. E os filhos dele? Uma. Todo mundo. Aí eles olhavam, os amigos lá, ô Noé, vem, ô, sem, canja, vem cá, vamos curtir. Vem cá tomar uma comigo hoje, eu não posso, que eu estou carregando piche. Aí no outro dia, não, eu não posso hoje, que eu estou como Neemias, estou numa grande obra e não posso parar. Todo dia. O que o pastor Júnior falou aqui? Sobre a pessoa ter constância. Não fala aqui, aí no meio do projeto Noé desistiu de construir a arca e foi curtir a vida. Depois retomou a construção da arca, 3 meses depois, porque Deus apareceu de novo para ele, reafirmando a aliança e a promessa. Não, Deus apareceu, falou, fez aliança com ele, acabou. Deus fez aliança com você? Acabou, Deus não precisa ficar aparecendo para você todo dia, toda hora. Ah, Deus, se eu não te ouvir, eu morro. Tá bom, mas você já ouviu, então agora é só seguir. Você está vivo, pronto, só ir. Né? Só ir agora. Precisa ouvir Deus todo dia, precisa. Ouviu, Deus falou já o que é para você fazer. Acabou, é só seguir. Não precisa ficar. Ai. Pode ouvir Deus falar todo dia? Pode. É gostoso ouvir Deus falar? É gostoso. Mas e se ele não falar? Não tem problema. Por quê? Porque ele já falou. Ele já deu a direção. Agora é só eu seguir. Quando chegar em um outro impasse, aí eu pergunto de novo. Chegar diante do mar, e agora, Deus, é pedra de um lado, pedra do outro, exército inimigo. O que eu faço? Pode marchar. Ah, tá bom, vamos embora, vamos marchar. Vamos seguir. Não, para aí que você vai lutar com o exército. Tá bom, vamos parar e vamos armar para lutar contra o exército. Ah, vai por meio das pedras que tem um túnel ali, eu vou fazer você passar no túnel. Vamos passar no túnel. É só ouvir quando você precisar de um direcionamento. Mas Deus já deu direcionamento para nós. Deus já falou, você tem que orar, você tem que ter uma vida de oração. Aí você não está tendo a vida de oração, aí você vai, ai Deus, fala comigo, Deus. Aí ele está falando para você, eu já falei, infeliz, é para você orar, só que você não está me obedecendo. Noé abriu mão do estilo de vida da geração para servir ali ao propósito. Ele abriu mão.
Para servir a Deus, nós temos que abrir mão de amizades, certas amizades, né? Não de todas, tá? Para abrir mão, nós temos que, para servir a Deus, nós temos que abrir mão de lugares. Alguns lugares não condizem mais com aquilo que nós somos ou fazemos. Para servir a Deus, nós temos que abrir mão de costumes. Ah, mas isso eu faço desde criança. Está contra a Bíblia, muda, acabou. Ah, eu passo em frente à igreja, eu faço o sinal da cruz. Tá, mas vai contra a Bíblia? Vai. Não, não vai. Então posso fazer. Vai contra a Bíblia? Então eu paro de fazer. Ah, toda vez que eu vou beber, eu derramo um pouquinho no chão. É um golinho pro santo. Lá no Peru é mamapacha. Ah, mas isso aí vai contra a Bíblia. Opa, então eu vou parar. Ah, a Bíblia não tem problema, então eu continuo. É simples assim. Se o que eu faço interfere no que do que Deus me ensinou, eu paro. Se não interfere, não tem problema nenhum, pode fazer. É simples assim. E não adianta esperar o pastor definir o que serve e o que não serve, porque na hora que entrar alguma coisa que o pastor não disse, você não vai saber o que fazer. Então você tem que aprender a definir. Como que eu faço isso? Lendo a Bíblia. Eu leio a Bíblia, eu aprendo o que agrada e o que desagrada a Deus. Simples assim. Então a gente tem que abrir mão de amizades, lugares, costumes. Por quê? Porque a arca, ela é para quem decide ser diferente. A arca não é para todos. A arca é só para quem decide ser diferente. Então não é abrir mão do estilo de vida da sua geração. Você está disposto a fazer isso também? A arca é para quem decide ser diferente. Não é abrir mão da segurança terrena. Meu Deus. Olha que tranquilidade, né? Casinha feita. Imagino que Noé já tinha a casinha dele. Imagino que estava tudo certinho ali. A plantaçãozinha dele estava em dia. Porque Deus fala, ó, recolhe tudo que é de alimento e guarda, porque isso vai ser mantimento para você. Então a plantação dele estava em dia. Ele tinha o que comer, tinha o que vestir, tinha onde morar. Estava tudo tranquilo. Agora, construir um barco que vai ficar flutuando aí sobre a água, sem eu controlar nada, aí não dá, né? Mas Noé aceitou essa loucura. Por quê? Porque ele sabia que a segurança do mundo, ou a segurança do ambiente onde ele estava, não era uma segurança real. Era uma segurança fictícia. No entanto, que quando veio o dilúvio, o que aconteceu com a segurança real que os outros tinham? Foi tudo embora, morreu todo mundo. Só sobreviveu quem não tinha segurança aos olhos dos homens. Ou quem não estava tranquilo, que foi Noé e sua família, que estava na dependência. Então Noé tinha uma vida antes do dilúvio, né? Ele tinha tudo ali, o seu espaço já delimitado, reservado. Aí ele entra na arca. O que ele está fazendo? Está abrindo mão de tudo. Abrindo mão da herança dele, dos filhos dele, do pedaço de terra dele, da casa dele, todas as posses, tudo que ele tinha. Ele está abrindo mão. Outro, o mundo não acabou. Outro foi lá, assumiu o lugar dele e tal. Ele saiu da arca e fala, não, agora aqui é meu. Você vai morar lá naquele seu barco velho lá. Tudo pintado de piche, tudo feio, destruído lá. Vai morar lá. E aí? Noé deixou tudo para trás. Posses, raízes, conforto material, a família. Deixou tudo. Noé tinha família, vocês sabem disso, né? Noé tinha um pai, mãe, avô, tio. Naquela época devia ter até um trisavô. Preciso calcular, não lembro quem estava vivo ainda. Eu sei que um deles morreu na época do dilúvio, né? Acho que era o vô dele, o pai dele. O pai dele, o vô dele, né? O vô. Mas devia ter trisavô que vivia 800 anos. Ele estava com 500. Então devia ter um trisavô ainda. Mas ele tinha família, gente. Abriu mão de todo mundo e entrou na arca. Foi embora. Não se importou com aquilo. Então ele abriu mão de tudo. Ele trocou o solo firme, que era a falsa
segurança ali? Pela flutuação da fé. Vamos flutuar, vamos navegar. E aí, no entanto, que ele começou a andar sobre as águas, ali junto com a arca. Então ele abriu mão do visível por causa da sua fé, ou por causa do invisível, que a fé é aquilo que a gente não está vendo ainda, mas acredita. Então Noé, ele abriu mão de tudo. Deus, ele só vai te dar um novo quando você abrir mão das seguranças do mundo velho, tá? E qual que é a âncora que está te segurando aí hoje? O que te atrapalha de flutuar sobre as águas? O que te atrapalha de entrar na arca? O que te atrapalha de entrar de cabeça, de mergulhar no propósito? Tenho medo que as pessoas vão me chamar de fanático. Tenho medo que as pessoas vão zombar de mim. Tenho medo de não ter recurso. Tenho medo dos meus filhos não viverem o que há de bom nesse mundo. Será que não tinha medo também disso? Nossa, todo mundo curtindo, casando, meus filhos não vão nem arrumar esposa, ficar atrás dessa arca aqui. Como é que eles vão arrumar casamento? Deixa meus filhos ir lá para as festas, porque é nas festas que eles arrumam casamento. E aí? Bom, para a gente fechar todas essas questões, esses pensamentos, essas ideias que nós temos tido diante dessa palavra que Deus nos trouxe, eu quero dizer que Noé, ele não perdeu nada ao abrir mão de tudo. Às vezes a gente pensa, eu vou abrir mão de tudo e vou perder tudo. Mas quando eu abro mão de tudo por Deus, eu não perco nada. Então, abrir mão de tudo por Deus, você não perde nada. Ele perdeu um mundo de pecado e ganhou a salvação dele, da família e da geração. Imagina, ele foi a base do universo, do mundo. Hoje todos nós falamos, eu sou filho de Adão, mas você é filho de Noé também. Porque não tem alguém que não seja descendente de Noé. Todos somos. Eu sou descendente de Adão. Mas você é descendente de Noé também. Porque não tem como você ser uma pessoa que não veio de Noé. Todos nós viemos de Noé. O mundo inteiro começou ou recomeçou através da família dele. Ele perdeu tempo, perdeu a vida dele aqui construindo um barco. Perdeu a vida dele aqui. Não, ele não perdeu nada, ele ganhou. Ele abriu mão de tudo para cumprir o propósito de Deus, então ele não perdeu nada. E aí eu te pergunto, o que Deus está pedindo para você soltar hoje? Qual que é a âncora que está te prendendo de cumprir o propósito? Tem gente que tem um vício, que é uma âncora, atrapalha. Tem gente que é uma mágoa. Tem outros que têm um projeto pessoal. Enquanto eu não tiver 1 milhão lá no banco, eu não vou me envolver com a obra missionária. Uma vez eu conversei com uma pessoa e ela falou assim, não, pastor, eu estou construindo a minha vida, na hora que a empresa estabilizar, eu vou me aposentar, aí eu vou fazer a obra. Que aí não vai precisar de ninguém me sustentar. Aí eu nem respondi porque a pessoa, coitada, já não está querendo depender de Deus. Aí já, maldito homem que confia no homem, põe as suas forças, seus pensamentos ali nas suas próprias forças, enfim. Já está fora do propósito, né? Deus precisa transformar ainda a pessoa. Porque o principal da gente servir a Deus é aprender a depender de Deus. E depender de Deus não é você viver uma vida louca, sem saber o que vai acontecer dali para frente, porque você não quer fazer essa previsão, ou porque você vive no mundo da lua, vamos dizer assim, mas é porque vai depender de Deus. A gente faz planos, mas Deus ele muda conforme a vontade dele, conforme o que ele
estabelece para nós, não é de acordo com o que nós queremos. A gente faz o plano, faz o projeto, não, vai ser assim, assim. Ainda eu estava conversando com a minha esposa esses dias, falei, não, ó, até junho faz isso, depois de junho a gente vai fazer assim e tal. E aí na hora que eu terminei eu falei assim, se nada mudar, se Deus manter o jeito que está. Agora se Deus mudar alguma coisa, a gente se reorganiza, se readapta e vai na vontade dele, não tem problema nenhum. O que Deus está te pedindo para soltar hoje? O que está te amarrando aí? Qual é a âncora que te prende de não flutuar, de não navegar sobre as águas, de não andar sobre as águas? Noé abriu mão de um mundo que ia afundar para construir o veículo que o levaria ao novo começo. Noé abriu mão do mundo que ia afundar. Na hora que ele abriu mão, ninguém sabia, né, que ia afundar. Ele tentou avisar, mas ninguém acreditava. E é igual às vezes a gente fala, ó, sai dessa vida. Sai dessa. Aí você fala para o bandido, sai dessa vida, que o único fim do bandido é morto. Sai dessa vida. Não, 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 depois, amanhã, e vai dar certo, sei o quê, pá. Ah, você estava gorando. Não, vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, não tem. Se a pessoa não se arrepender, não mudar de vida. Então Noé abriu mão do mundo que ia afundar para construir o veículo que o levaria ao topo, ou que o levaria a um novo começo. E aí, você está disposto a abrir mão dos prazeres do mundo, da vontade do mundo? Está disposto a abrir mão de tudo? Para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus na sua vida?